erra. Deus não. Deus nunca erra. Então, quando somos dirigidos pela sua palavra, pelo seu Espírito, dificilmente vamos errar. Então, nós minimizamos os nossos erros, temos mais acerto do que erro. E eu vou introduzir essa mensagem falando sobre a graça do Senhor. Muitos sabem o que é a graça. O que é a graça do Senhor? O que mais? Entendeu o que o pessoal respondeu aí ou não, gente? Não. O favor imerecido de Deus. Graça é o favor imerecido de Deus. Mas graça é unção. Graça é poder também. E quando nós falamos de graça, nós temos o favor, a unção e o poder para fazermos o que quisermos, ou até mesmo aquilo que não queremos, mas é certo. Temos graça, temos unção, temos poder para fazer. Amém? Certo dia o Senhor disse assim a Paulo, projeta aqui por favor. O Senhor disse a Paulo, e disse-me, repita comigo, a minha graça te basta. Paulo tinha uma situação grave na vida dele, e quando ele foi orar ao Senhor, o Senhor disse, a minha graça te basta. Por que a minha graça te basta? Eu vou fazer rapidamente, vou falar algumas coisas, vou deixar alguns registros como um estudo para vocês. O som tá bom, gente, ou não? Tá bom? Tá chegando bem aí? Aí no fundo, tá legal? Sim? Na lateral? Sim? Ok? Então tá bom. Qualquer coisa, dá um toque, avisa o pessoal para que o som tem uma sensibilidade bastante grande, e sexta-feira, quinta e sexta-feira, com aquela chuva toda, houve uma alteração no sistema de som. A minha graça é tudo de que você precisa, disse o Senhor para Paulo. Meu poder opera melhor na fraqueza, impotência, diante dos problemas. E com isso, dependência, diga comigo, dependência total de Deus. Pode passar. A graça é o favor de Deus na vida da gente para vencer, superar e suportar o que sozinhos não conseguimos. Posso repetir? A graça, diga comigo, é o favor de Deus na minha vida, na sua vida, para vencer, superar, suportar o que sozinhos não conseguiríamos. E não só isso, não é superar e suportar simplesmente, pode passar. A graça é uma unção, um poder que nos capacita a fazer o que jamais conseguiríamos. E quando nós falamos, nós estamos falando de grandes realizações e de coisas menores que é muito difícil de fazer. Coisas muito menores que é complicado para fazer. Às vezes nós falamos, eu não consigo fazer isso. Você tem minha graça para fazer. Se você se propor a fazer, você tem a minha graça a fazer. Eu vou te dar graça para fazer, eu vou te dar graça para realizar, eu vou te dar graça para passar, eu vou te dar condições de passar e superar. Nós temos a graça. Sabe aquela coisa que a pessoa diz assim, eu não consigo? Consegue, você tem minha graça, você tem minha unção, você tem o meu favor. Através da graça passamos pelas coisas e obtemos vitória. Mas começa com fé, a fé de que tenho graça, favor, poder para fazer o que for necessário, passar e suportar. Como eu disse, eu preciso de fé, começa com a fé de que tenho graça. Eu tenho a fé que eu tenho graça, eu tenho a fé que eu tenho a unção, o poder, o favor de Deus para fazer. É uma questão de fé. Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Sim ou não? Então essa colocação, eu não dou conta, não cabe para nós.
Eu não consigo, não cabe para nós. Eu tenho graça, eu tenho favor. Eu posso. Deus me capacita. Ele me dá unção, Ele me dá poder para fazer, para passar, para realizar, para suportar, para vencer, para superar. É crer que tenho toda a ajuda do céu para os enfrentamentos mais difíceis. A minha graça te basta, e basta mesmo, porque é um alto poder, diga comigo, é um alto poder que nos dá uma alta performance na vida. Um alto poder que nos dá uma alta performance na vida. Por isso que viver por fé é a melhor coisa que existe. Viver por fé é você viver na dependência. E quando eu digo na dependência, não é cruzar braços, esperar. É realizações. Eu creio, tudo posso naquele que me fortalece, né? Em todas as coisas, diga comigo, sou mais do que vencedor. Em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de... Eu creio, eu acredito, eu vivo por fé, eu sei o que está escrito, eu tenho graça para passar. Eu não me envolvo com os problemas, eu me envolvo com a fé, eu me envolvo com a palavra, eu me envolvo com o Espírito e sigo nessa direção. Aí está a diferença. Se você observar quem medita na Bíblia, vai descobrir, eu sempre repito isso, vai descobrir que o número de vencedores, o número de pessoas que se destacaram é infinitamente menor do que aqueles que diziam que realmente acreditavam em Deus. Muitos foram derrotados, muitos nunca entraram na sua terra prometida, nunca venceram os seus gigantes, muitos nunca superaram, nunca creram realmente nas promessas. Na época de Jesus, muitos ouviram Jesus e nem todos tiveram suas vidas transformadas, alcançaram o seu milagre, a sua cura, porque é uma questão de fé. Aqueles que creram, aqueles que tiveram atitudes diferentes, passos de fé, que acreditaram. Vamos lá, pode passar. Volta aqui, por favor. Eu quero que isso entre em você. Diga comigo, é um alto poder que nos dá uma alta performance na vida. Graça. Se muita gente já tem um alto desempenho, quanto mais quem vive por fé. Se muita gente já tem uma ousadia, quanto mais quem vive por fé. Se muita gente tem muitas realizações e boas realizações, quanto mais quem vive por fé. Quem crê nisso? Eu tenho a graça, eu tenho a unção, eu tenho o poder, eu posso, eu consigo. O Senhor me favorece. Nós temos o favor de Deus. Nem todo mundo tem o favor de Deus. Nós temos o favor de Deus. Nós temos a graça do Senhor. Até porque, a partir do momento que nós entramos por aquelas portas, que nós entregamos as nossas vidas ao Senhor, a partir do momento que nós descemos as águas do batismo, então, nós somos, como Paulo diz, nós somos de Cristo. E se eu sou de Cristo, Ele está comigo, Ele governa a minha vida, eu tenho o Espírito dEle, Ele me dá do seu Espírito. E lembre-se que o Espírito de Deus, quando nós falamos do Espírito de Deus, não pense no Espírito de Deus como simplesmente um ser divino que opera somente de forma divina. Não, o Espírito de Deus é o Espírito de inteligência, é o Espírito de sabedoria, de força, de poder, de coragem, de ousadia, de temor. É o Espírito do amor, da paz, da alegria. Estou falando coisas diferentes. Isaías 11:2, vai lá para o Isaías, deixa registrado aí, Isaías 11:2. Isaías 11:2, 7 Espíritos do Senhor, sabedoria, inteligência, discernimento, força, coragem, temor, e aí vai.
Vai para, depois deixa registrado aí Gálatas 5:22. Amor, paz, alegria, bondade, benignidade, fé, mansidão, domínio próprio. E aí, se você for para Coríntios 12, aí nós vamos para milagres. Aí nós vamos para coisas sobrenaturais. Mas deixa o sobrenatural e vamos só com o fruto, de onde o Espírito está. E pense comigo, se o Espírito do Senhor fornece tudo isso ao homem, aonde ele está, tem o fruto, existe esse fruto. Imagine um homem, uma mulher com essas características. Se destaca ou não se destaca? Sim ou não? Não sei, porque o senhor falou tão rápido que eu nem escutei. Dá para repetir? Quer que eu leia para vocês? Kate, você consegue rapidinho aí? 11:2, Isaías 11:2. Isaías 11:2. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, diga comigo, o Espírito que dá sabedoria, entendimento, o Espírito que traz conselho. Lembrando que sabedoria, Salomão, Senhor, deu teu servo um coração sábio, tão sábio, Salomão. Entendimento, o Espírito que traz conselho, a capacidade de receber conselho. Quando você tem a capacidade de receber conselho, você será capaz de aconselhar, e posteriormente você será capaz de se auto-aconselhar, movido pelo Espírito, porque há momentos que você não vai receber um conselho sequer, você não vai encontrar nenhuma pessoa para te dar um conselho. E aí o Espírito que está em você, através do Espírito, você é autoaconselhado, ou se autoaconselha. Amém? Se quiser o respaldo para isso, te dou Salmos 43, versículo 5, e Salmos 42, versículo 5 e 9, ou 43, 11. Que aí você vai ver Davi dizendo: por que te abate minha alma? Espera em Deus. Por que te abate? Por que você está assim triste? Por que você está preocupada? Por que você está angustiada? Espera em Deus, e Ele fará sobressair a sua justiça. O Espírito que dá, diga comigo, conhecimento e temor do Senhor. É importante andar no temor do Senhor? Quem não anda no temor do Senhor está com sérios problemas. Andar em temor, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então, olha quanta coisa bacana, quanta coisa poderosa aqui. Aí se eu for, consegue, Kate, rapidamente, Gálatas 5? É porque não está no sermão de hoje, tá bom? Mas o fruto do Espírito, diga comigo, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Uma pessoa que tem isso é poderosa. É ou não é? Poderosa, extraordinária. E a pessoa que tem os dois, e aí eu poderia ir para Coríntios 12, que aí nós já vamos para o sobrenatural. Aí nós já vamos por falar em línguas, nós já vamos para a operação de milagres, maravilhas, autoridade do mundo espiritual, aí nós já vamos para outro nível, que aí é aquilo que a gente vê acontecendo dentro da igreja. Muita coisa aqui a gente pode ver fora, mas agora são unções, poder que a gente já vê acontecendo dentro da igreja, ou naquele que realmente está o Espírito, né? E também o dom da palavra, conhecimento, o dom da fé, porque fé também é um dom, e é um fruto também. Amém? Então vamos lá. Volta lá, pode passar? Aliás, volta aqui por favor. Uma pessoa que tem tudo isso que nós falamos, vive em alta performance? Sim ou não? Agora, você acha que isso vai vir de graça? Tem que buscar, tem que pedir, tem que bater, tem que insistir, tem que buscar. E se não buscar, para valer, você não recebe. E Lucas fala sobre isso. Através da graça, do favor, do poder, conseguimos, diga comigo, aprender, entender, superar, levantar, desenvolver o que sem ela não conseguiríamos e desistiríamos. Pode passar. A graça ensina, a graça da energia,
força sobrenatural para irmos onde nunca imaginamos ir. E, consequentemente, viver o que nunca imaginamos viver. Repetindo que a graça você vê que o cérebro vai pegando no tranco, né? Você viu que o cérebro vai... O que é a graça? Vai, deixa eu buscar lá, deixa eu buscar... E aí vai... O que é a graça? E o que mais? Unção, poder, favor imerecido e unção, poder de Deus sobre a tua vida. Diga: eu tenho a graça do Senhor, eu tenho a unção do Senhor, eu tenho o poder do Senhor. Ou pelo menos, né, nós temos que buscar isso com muita força. Então a primeira coisa que precisamos saber, entender e receber é que temos graça para vencer, enfrentar, suportar, superar, passar qualquer coisa que Deus manda fazer ou permitir, ou aquilo que Ele permitiu que aconteça. Há pouco tempo atrás nós ouvimos um testemunho aqui bastante interessante. 2 pessoas da mesma família foram surpreendidas com câncer. Uma foi curada com a oração, a outra teve graça para passar pelo tratamento e também foi curada. Uma foi curada sem nenhuma intervenção e a outra teve graça para passar pelo processo que teve que passar e também superou. É uma forma de atuação da graça, você passar, você superar, você passar por coisas que você não gostaria de passar. E mais, tem um ponto aqui que vai doer. Vamos lá. Podemos aprender através desta unção. A unção do alto nos capacita a viver a vida determinada pelo Senhor para nós. É por isso que nós sempre precisamos estar atentos ao seguinte: por que às vezes um propósito de vida de uma pessoa não dá certo? Porque o propósito de vida dela não está alinhado com o propósito de Deus para ela. Nós sempre precisamos buscar em Deus o que o Senhor tem como propósito da minha vida. Qual é o teu propósito comigo? Porque quando você busca de Deus e você segue na direção, porque nós não sabemos, a verdade é que nós não sabemos de nada. Estava lembrando sexta-feira e falando, comentando com o pessoal, recapitulando um testemunho que eu já dei. Quando eu vim embora para São José do Rio Preto, eu sou de uma família próspera. Aliás, meu pai foi um cara muito próspero e um cara totalmente sem temor ao Senhor. Como eu já disse algumas vezes, tem gente que sabe, tem gente que não sabe, eu tenho 5 irmãos fora do casamento. Isso significa que a sua mãe foi traída 5 vezes? Não. Minha mãe foi traída muito mais do que isso. 5 irmãos é o que nasceram, não é o que apareceu. Minha mãe foi traída muito mais vezes do que isso. O meu pai, infelizmente, perdeu tudo que tinha. Consequentemente, isso trouxe muitos problemas para a família, trouxe muitos problemas à porta de casa, muitas situações vergonhosas, vexatórias, humilhantes, degradantes, destrutivas, e chegou, sem contar a violência, a agressão, a brutalidade, o autoritarismo e assim por diante. Chegou um momento que a minha mãe disse: não, chega, basta, eu quero seguir minha vida. E quando ela falou sobre isso, ele disse assim: você quer ir embora, você vai, pega as tuas coisas, só que você não leva nada. E aí eu tinha 11 anos de idade, 12 anos, 11 para 12 anos, e aí ele disse assim: o Júnior não vai também. Imagina minha mãe me deixar para trás, eu deixar minha mãe ir embora. E resumo da história, né? E realmente ficou combinado, acertado assim, que a minha mãe ia embora, e você pode ir. Minha mãe falou: então me deixa levar pelo menos
pelo menos levar uma cama, levar o fogão, porque o que eu vou fazer? Ele falou, como tinha 2 em casa, então você pega geladeira você não leva, pega a sua cama, enfim, deixou trazer umas poucas coisas, colocou num caminhãozinho, um caminhãozinho daqueles F4000, quem é mais antigo vai lembrar disso, 3/4 ali, e aí minha mãe colocou aquilo no caminhão, ia passar numa tia para despedir da tia, e eu disse para o meu pai assim, pai, deixa eu despedir da minha mãe, ela está lá na tia, e eu quero dar um abraço nela antes dela ir. E aí eu já saí com aquela intenção, sabendo o que eu ia fazer, que eu ia pular no caminhão e ia fugir, né? E foi o que aconteceu. Entrei no caminhão e eu vim dentro daquele caminhão chorando, viajei 200 quilômetros chorando, eu e minha mãe chorando, na verdade. E ali é um turbilhão de sentimentos, né? Família acabou, patrimônio acabou, né? O patrimônio acabou, a família acabou, tudo deteriorado. Vim para um lugar que você não conhece, vim para um lugar que você não sabe o que vai fazer, sem dinheiro, porque você ir para um lugar que você tem dinheiro é uma coisa, né? Você está com dinheiro, resolve. Ir para um lugar que você não tem dinheiro, sem saber o que vai fazer. E aí, resumo da história, né? Vamos lá, um processo bastante difícil, complicado. E eu estava dizendo ao pessoal, eu passei o primeiro ano chorando, e tudo que eu pensava era no momento que eu ia voltar. Tudo que eu pensava, só a única coisa que passava na minha cabeça, o momento que ia acontecer alguma coisa, alguma coisa ia acontecer que eu ia retornar. E os anos se passaram, resumo da história. Eu não sabia, você vê que às vezes o trabalhar de Deus, ele é tão interessante e cabe a nós confiarmos em Deus, porque talvez por mim mesmo eu nunca teria saído daquele lugar. Eu nunca teria, como José nunca teria saído da casa do pai. Eu chorei a viagem inteira e chorei 1 ano por um lugar que só me trouxe dor, vergonha, humilhação, destruição. 1 ano chorando. 1 ano. Você vê quanta cegueira. Quanta cegueira. Um lugar que não foi bênção. Um lugar que só trouxe dor, um lugar que só trouxe destruição. E se Deus não tivesse me trazido para esse lugar, eu não seria quem eu sou hoje, eu não teria construído a família que eu construí, eu não seria casado com a pessoa que eu sou, eu não teria os filhos que eu tenho, eu não estaria ajudando tanta gente como eu estou ajudando hoje, não estaria sendo um canal de bênção na vida de tanta gente como eu tenho sido hoje. Então, nós não sabemos de nada, nós não sabemos do futuro. Deus tem informações que nós não temos, só Ele tem. E às vezes nós estamos chorando, brigando com Deus, revoltado. Eu fiquei revoltado com Deus, eu passei anos revoltados com Deus, porque minha mãe era uma mulher fervorosa, e eu falava assim, que Deus, o quê? Não queria ouvir falar de Deus. Quando minha mãe tentava falar do Senhor para mim, e que Deus estava trabalhando, eu falei, que trabalhando? Vê se isso é trabalhar. Olha que desgraça que nós estamos, olha quanta dor, quanta vergonha, quanta humilhação, destruição, olha a vida da senhora. E Deus estava trabalhando, mas a cegueira não deixava ver, não conseguia enxergar. E só quando entendi, entrei no propósito de Deus, entreguei realmente os meus caminhos, como a Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Aí sim, eu entrei no propósito, e aí as coisas passaram a dar certo. Então, às vezes, nós achamos, hoje, eu olho para trás, quando eu vou ao lugar que Deus me tirou, eu agradeço a Deus todos os dias. Eu falo, me perdoa, o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso. Que se eu estivesse nesse lugar aqui hoje, Jesus, o que seria de mim? Qual seria o futuro? Não é verdade?
ainda fazendo as coisas que fazia, com o espírito que tinha, com a fé que tinha, com as amizades que tinha, o que seria? E às vezes tudo que Deus está trabalhando é para te dar um futuro lindo, um futuro incrível, abençoado, e a gente não entende. Quem está entendendo, por favor? É confiar, e eu não sei, Deus tem, diga comigo, Deus tem informações que eu não tenho, Deus tem informações que você não tem. Você está vendo agora, Deus está vendo o futuro, e por isso que Ele te diz, eu te dou graça para passar. Deus deu graça para passar. A gente pode fazer tantas escolhas erradas na vida, eu decidi fazer a escolha certa, esbravejei, briguei, blasfemei, fiz de tudo, mas caiu a ficha, porque cada vez que eu fazia descendo um pouco mais ao fundo do poço, né? Aí caiu a ficha e diz, pô, até quando, meu filho? Até quando? Está na hora de mudar e passar e realmente a confiar nos propósitos de Deus. Vamos lá, senão não dá tempo. A graça é a capacitação, mas entendeu o recado ou não? Entendeu o recado? Às vezes você está chorando por coisa que só te trouxe dor, vergonha, humilhação, sofrimento. Às vezes você está querendo, tem olhos para voltar para um lugar, para uma posição que não trouxe nada de bom a você, e Deus está te arrancando de lá para fazer algo novo na tua vida, algo extraordinário na tua vida, e você está brigando com Deus, está bravo com Deus, Deus querendo te dar livramento, te dar um futuro maravilhoso. Quem isso faz sentido, gente? Eu olho para trás hoje, eu falo, Jesus do céu. Sabe onde eu nasci? Santa Fé do Sul. Sabe onde fica? Hoje, quando eu não quero nem passar lá, eu vou para visitar os meus pais, rápido, ainda bem que meu pai não mora, nem meu pai nem minha mãe mora na cidade, e visito e volto, porque não quero, tem nada a ver comigo, tem nada a ver com a minha vida, amém? E às vezes, se Deus talvez não tinha discernimento, se Deus falasse assim na época, falasse assim, sai de Santa Fé e vai para São José do Rio Preto, como falou Abraão entendeu a voz do Senhor, sai para um lugar que eu te mostrarei. Ele entendeu a voz, eu não entendia, eu era carnal, mais carnal, né? Não discernia, então eu nunca teria saído. E então o Senhor falou assim, então espera aí que eu vou te arrancar, né? Eu vou te levar para um lugar, né, que eu te abençoarei, e você será uma bênção. Ele não disse isso a Abraão? Eu te abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e você será uma bênção. Eu sou uma bênção, gente? Fala mais forte, pelo menos, pô. Fala com convicção. Fala. Obrigado, amém, é o Senhor. E eu não entendia nada disso. Então hoje eu olho para trás e só agradeço a Deus por Deus não ter me entregado à minha cegueira, não ter entregado aos meus próprios sentimentos, vontades, e sim, né, por o Senhor lutar para que realmente eu estivesse no propósito que Ele tinha comigo. Vamos lá. A graça é a capacitação, é a unção para vencer o pecado passado e as circunstâncias difíceis. Diga comigo, vencer o pecado? Não dou conta, bispo. Dá, você tem graça para passar, você tem graça para vencer. Não, bispo, tem graça, consegue vencer. Passado, consegue vencer. Você tem graça para passar. Você tem o favor de Deus, você tem a unção de Deus para superar o passado. Ninguém esquece, porém não tem peso. Não tem peso algum. Quando eu faço o resumo para vocês, a jornada foi tão pesada, tão dura. Eu estava contando para uma pessoa, vou tentar ser rápido para não estender. Eu estava contando para uma pessoa outro dia que não consegue perdoar alguém. Eu disse assim, o meu pai, além de toda a dor que ele causou na família, todo o sofrimento que trouxe para a família,
eu já tinha igreja, eu já estava aqui. E um dia, quando eu falo isso para vocês, gente, eu falo só com propósito de ajudar e jamais expor meu pai, que meu pai hoje é um outro homem também. Meu relacionamento com meu pai é como se nunca nada tivesse acontecido. Mas quando meu pai, depois de separado da minha mãe, ele passou por um processo muito complicado. E aqui na frente, já bem na frente, a igreja estava aqui, a gente já estava no propósito. Um dia meu pai me liga e diz assim para mim, ele fala: filho, eu tenho acompanhado a vida de vocês de longe, e eu quero fazer parte disso, eu quero isso para a minha vida. E eu, com meus olhos bons e o meu coração bom, eu acreditei e disse para o meu pai assim: vem embora, vem, esteja conosco. E recebi o meu pai com o maior carinho, com o maior amor. Montei um quarto para ele naquele momento na minha casa, e comecei a trazê-lo para a igreja. Mas ele ainda não estava, a obra não havia sido feita na vida dele. Ele ainda era o mesmo homem. E meu pai sempre teve um problema sério, né, com a fraqueza dele. Era o adultério, era o envolvimento com mulheres. E eu comecei a observar que o meu pai, ele estava com uma atitude que não era boa aqui dentro. E um dia eu cheguei para ele e disse assim: eu estou te observando, e eu não estou entendendo uma mudança aí. E eu quero te dar um conselho e dizer a você: eu vou te observar por mais alguns dias, e se eu entender que realmente você não quer mudança, você vai seguir seu caminho, porque perto de mim você não vai fazer absolutamente nada do que você fez até o dia de hoje. E observei ele por uns dias, e cheguei à conclusão que realmente ali não havia ainda conversão. E um dia eu cheguei e disse assim para ele: arruma tuas coisas e segue o teu caminho. Ele falou assim para mim: para onde eu vou? Não é problema meu, é seu. Ele falou: mas eu não tenho para onde ir. Se vira. Ele falou: mas não tenho para onde ir. Eu falei: pensasse antes, porque perto de mim você não vai fazer o que você está fazendo. E você não respeita você, mas você não vai desrespeitar a minha casa e não vai desrespeitar a igreja. E eu falei: pode organizar suas coisas e ir embora. Só resumindo a história, ele saiu da minha casa e um demônio entrou no corpo. Já estava, né? Já estava. Mas aí, acho que entrou uma legião. Aí ele virou meu inimigo. Ele virou meu inimigo, violentamente meu inimigo. Ele me ligava, ele me ameaçava, ele falava: vou te dar um tiro na cabeça, você vai morrer. Ele começou a ir em pessoas. Na época ele ia em pessoas e muita gente comprou ideia. Ninguém queria saber o que ele fez por preservação, por não ser conivente com o erro. Muita gente comprou ideia. Eu acredito que eu carrego isso até hoje. Para muita gente: mentira, o que ele prega ele não vive, porque eu conheci o pai dele. Eu conheci, conheceu nada, você não conheceu não. Você conheceu o que você quis conhecer, você não conheceu o pai dele, não. Você não conheceu a pessoa que realmente foi aquela pessoa. Eu sei que o dia que eu coloquei ele para fora, eu disse assim, dobrei meus joelhos, e era um culto que eu tinha que pregar sobre família. Imagina, eu tinha que pregar naquele dia sobre família. Mas aquele dia eu chorei tanto, e eu disse assim ao Senhor. Eu disse: Senhor, eu não sei o que o Senhor vai fazer, eu só não quero a morte, o resto é com o Senhor. Eu não aceito que parta sem salvação, o resto que o Senhor vai fazer,
E eu, na minha cabeça, eu não vou interferir enquanto eu não entender realmente que o Senhor fez a obra. E na minha cabeça, eu estava preparado para vê-lo ali do outro lado, mexendo numa lata do lixo, mas eu não ia socorrer, enquanto eu não entendesse que realmente ali havia uma mudança. Só que nesse processo foi muito duro. Esse processo foi um processo complicado, porque ele virou meu inimigo, ele me ameaçava, ele falava, eu vou te matar. Ele vinha aqui na porta, às vezes ele queria intimidar, e eu tinha que às vezes me posicionar com ele, dizer, não adianta me ameaçar, não adianta falar, não adianta rosnar grosso, não adianta fazer nada disso. Pai, eu não tenho medo nem da vida nem da morte, né? Viver para mim é Cristo, morrer é ganho. Então não me ameaça, porque você ameaçar um cara que não tem medo da morte, porque sabe para onde vai a vida, não vai te resolver absolutamente. Então poupe suas palavras, poupe a palhaçada, e enfim, mas atingiu muita gente, prejudicou muita gente, e muitas pessoas, talvez até hoje tenha pessoas por aí que olhem para mim e digam, esse cara colocou o pai para fora. Talvez tem gente que ouve aqui hoje e não entendem também a decisão que eu tomei. Só que uma coisa, aonde eu quero chegar com essa história, é que eu fiz tudo isso, meu pai se tornou meu inimigo, meu pai acabou com o meu nome, defamou meu nome, eu já estava esperando o momento que eu ia ajudá-lo. Eu já estava aguardando só o momento que eu ia ainda ter que ajudá-lo, que eu ia ter que perdoar tudo aquilo, e que eu ia ter que passar, porque meu pai tentou destruir o que ele não ajudou a construir. Ele não me ajudou a chegar até aqui, ele não me ajudou a construir, e ele estava tentando destruir o que ele não ajudou a construir. Está entendendo o que eu quero dizer? Então, talvez hoje você tenha um negócio, você tenha uma empresa, você tenha a sua família, você não teve o apoio de uma pessoa, e de repente aparece alguém que quer destruir aquilo que não te ajudou a construir. Você passou por sérias coisas, sérios problemas, por momentos terríveis de dor, e alguém aparece e quer destruir aquilo que não contribuiu em nada com você para poder construir. Ele quer destruir, e você já sabe lá no fundo que você vai ter que se preparar, vai ter que perdoar, e vai ter que ajudar essa pessoa e tratar com amor essa pessoa. É uma coisa fácil? Sim ou não? Não, eu já sabia no meu coração. Tanto é que eu disse ao Senhor, Senhor, eu só não quero a morte, e eu vou ajudar quando eu entender que o Senhor fez a obra. E chegou o momento que tudo isso, exatamente como o Espírito Santo falou comigo, e eu previ que aconteceria, e realmente chegou o momento, e eu acolhi, e recebi, e, enfim, uma outra história. Então, aonde eu quero chegar? Eu poderia ter dito assim, esse nunca mais. Ajudar? O que é isso? Se vira, vai para o túmulo, que morra. Não é verdade? Como muita gente faz hoje. Ele tentou destruir a minha vida, tentou acabar com a minha vida, tentou acabar com o que não me ajudou a construir, tentou acabar com a minha família, tentou acabar com uma série de coisas. Então, quer falar alguma coisa dessa situação? Você lembra disso? Ele está falando que lembra do dia que ele veio. Enfim, deixa para lá. Então, graça para perdoar. Entendeu por que toda essa história? Entendeu, sim ou não? Graça, eu tenho graça para perdoar. Eu tenho graça para superar o passado. Superar o passado. Isso começou a relação com meu pai, como se ele nunca tivesse errado. Como se ele nunca tivesse feito uma besteira. Eu o abraço, eu o beijo, eu ligo para ele, ele liga para mim, ele tem um apego enorme comigo, como sempre teve. Isso foi um momento desgraçado, maligno, mas dentro de mim, é isso que eu quero mostrar, que nós temos graça. Não é porque você é bom, não é porque você é bom, nós somos seres humanos, mas nós temos graça para fazer, nós temos graça para passar.
Nós temos graça. Poderia carregar aqui a revolta, dizer assim: pô, vou perdoar um cara que acabou com a família, acabou com o patrimônio da família com coisa errada. Eu vou perdoar um cara que tem 5 filhos fora do casamento, que fez minha mãe sofrer tanto, que agrediu tanto, agrediu a todos em casa. Eu vou perdoar uma pessoa que tentou destruir, depois, além de destruir de uma forma, quer destruir literalmente. Eu vou perdoar um cara que me ameaçava, um cara que meu pai era um cara estúpido, meu pai é um cara violento, era daquela forma que, aquele tipo de pessoa que, se você respondesse uma coisa, se você o respondesse, ele tinha uma reação explosiva. Um dia ele me jogou uma faca nas costas, por causa de uma resposta que eu dei a ele, que pegou o cabo, o cabo me cortou. Se pega a lâmina, tinha entrado em mim, entendeu? Pegou o cabo, ele mandou nas minhas costas, eu virei, e o cabo me acertou e o cabo me machucou. Mas podia não ser o cabo, poderia ter sido a lâmina. Então eu vou perdoar? Não, nós temos graça. E hoje, bispo, mas tem que botar peso? Não tem peso nenhum, querido, não tem peso nenhum. É como se nunca nada tivesse acontecido, como se ele nunca tivesse errado. Está superado, não tem peso, só serve para testemunho. Entende? Não tem resquício, não tem sentimento. Nunca deixei, os meus filhos escutam isso junto com vocês, porque meus filhos não sabem. Seu vô, os meninos amam o vô. Os meninos amam o vô, meu filho ama o vô. Se eu tivesse transferido alguma coisa, meu filho tinha uma barreira com meu pai. Não é verdade? Ele teria uma barreira. Não, ele ama o vô, porque eu nunca transferi, nunca deixei. Nunca contaminei o coração dos meus filhos, não vou contaminar o coração deles. O que aconteceu, isso vai ser superado. Eu sei que Deus está trabalhando, eu sei que Deus tem uma grande obra, e valeu a pena, porque hoje é uma outra pessoa, hoje tem uma outra história, uma outra vida, um outro homem, ele e a minha mãe estão juntos, é uma outra vida, uma vida abençoada, tudo transformado. Amém? Graça, nós temos graça. Passa, por favor. Tudo que Deus manda você fazer, creia e faça. Dê passos de fé, porque você tem graça para fazer e fazer com excelência. O Senhor nos capacita, temos a unção, a graça para sermos quem Ele nos criou para ser. Temos graça para obedecer e vencer qualquer coisa em qualquer área. Precisamos nos vestir da armadura de Deus, lembrar que a nossa luta é contra o mal, aprender a usar as armas espirituais. Ponto. Vou entrar num outro ponto agora. Entendeu da graça? Sim ou não? Você tem graça para superar, graça para passar, graça para fazer, graça para realizar, graça para passar, superar o passado, graça para perdoar. Você tem graça, você tem poder, você tem unção, você tem o favor de Deus para fazer isso. Você consegue, se você se propor, você consegue, e Deus vai te dar graça. Você tem a graça para passar. Agora nós vamos entrar num segundo ponto. Entendeu essa parte? Saiba que você vai ter que aprender isso aqui também. Uma palavra final, ou finalmente, diga comigo: sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Outra tradução diz: fortaleçam-se no Senhor e no seu grande poder. Fortaleçam-se nele, busque força nele, no seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus, para que possam permanecer, diga comigo, firmes, contra, lê lá, contra, existe a tradução ciladas, armadilhas e estratégias. Só tem uma maneira de você não cair nas ciladas, nas armadilhas ou nas estratégias criadas pelo mal para destruir. Não importa o que você faça, não importa o quanto competente você é, não importa a tua profissão, se você não entender isso aqui, é preciso que você entenda que o que é espiritual, você só consegue vencer de forma espiritual. Você não resolve de uma outra maneira, de uma outra forma, senão de forma espiritual.
Por isso a orientação é: vista toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Deus tem seus ungidos, tem seus enviados, sim ou não? E o diabo? Também. Assim como Deus tem os seus ungidos, tem os seus enviados, o diabo também tem os seus instrumentos. Pois, diga comigo, nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra os governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas, contra espíritos malignos nas esferas espirituais. Quando você lê aqui, inimigos de carne e sangue, você vai encontrar a tradução dizendo assim: seres humanos. A nossa luta não é contra seres humanos. Isso é muito fácil de se entender. É muito fácil. Existem situações, eu disse, tem situações que são espirituais, e você só consegue resolvê-la de maneira espiritual, seja a área profissional, seja a área da saúde, seja a área sentimental. Porque se uma pessoa carrega um problema espiritual, se a luta dela, pois não temos, nós não, como está escrito aqui, não lutamos contra inimigos de carne e sangue, ou a nossa luta não é contra pessoas, e sim espirituais. Se você não entende isso, você vai viver lutando com pessoas, cada momento você vai estar guerreando com uma nova pessoa, e por trás dessa pessoa tem uma atuação espiritual, tem uma autoridade invisível, há poderes do mundo das trevas, há espíritos malignos somente usando aquela pessoa para poder te atingir, e não resolve. Está entendendo o que eu quero dizer? Se você não é uma pessoa que aprende a orar, a combater, a repreender, se você não é uma pessoa que realmente coloca em prática o que está escrito na Bíblia, se você não tem fé para orar, porque nós precisamos de fé para tudo, se você não tem fé para orar pelo teu negócio, se você não tem fé para orar pelos teus funcionários, se você não tem fé para orar pelo teu casamento, se você não tem fé para repreender o mal, porque você está numa luta, numa guerra, você não consegue vencer. Você vai sempre estar questionando, porque tem algo aí, você não tem sorte, você tem azar, você tem uma maldição sobre a vida. O engraçado é que tem gente que ele até diz que tem uma maldição, ele até crê, tem alguma coisa na minha vida, não é possível. Só que não se levanta, não luta, não reage, não combate, e precisa ser combatido. A pessoa precisa usar a fé para isso, porque senão não resolve, passa uma vida inteira e não resolve, porque o que é espiritual só se resolve de forma espiritual. Eu não posso ignorar isso aqui, eu não posso ignorar, pois nós não lutamos contra inimigos de carne ou sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível. Existe um mundo invisível, existe ou não existe? Sim ou não? Quem estava comigo naquelas 3 segundas-feiras que eu falei assim: se você não acredita, eu vou mostrar para você que existe? Quem estava? Se você não acredita, eu vou mostrar para você numa oração que eu realizo aqui dentro. Depois me explica o que acontece, porque eu faço uma oração e vejo o que acontece. E o que acontece, como alguém tem explicação sobre o que acontece? Como alguém explica o que acontece? Porque a Bíblia revela isso. E quem vive por fé acredita. Quem vive por fé, não vive por sorte. Eu sou uma pessoa sortuda, a hora que a sorte foi embora, acabou. Agora quem vive por fé é outra história. A fé que funciona é a fé com obras, é a fé com atitudes, é a fé que me leva a orar, é a fé que leva a ungir, é a fé que me leva a combater, repreender. Porque se tem um mal agindo no meu negócio, se tem um mal agindo na minha vida financeira, porque quantas pessoas, quanta coisa ela tenta fazer, nada vai para frente. Não é só
Tem gente sim que é falta de se preparar melhor, falta de fazer o que precisa ser feito, conduzir com excelência realmente, mas tem gente que a própria inércia, a própria amarração é espiritual, a própria preguiça que está nele é espiritual. E preguiça de orar também é espiritual. Fala isso não, bispo. Por quê? Porque a pessoa não consegue fazer. O que vai resolver a pessoa, como eu posso ignorar tudo isso aqui? Aí vem, né? Deixa eu acelerar para dar tempo. Pode passar. Portanto, vistam toda a armadura de Deus. Eu preciso estar vestido de uma armadura, porque uma coisa é você estar despido, outra coisa é você estar vestido de uma armadura. Se eu vou para um confronto lá fora, e eu vou como eu estou aqui, eu estou correndo um sério risco. Não vou nem falar de mim. Tem algum policial aqui hoje ou não? Tem? Rodolfo é meu segurança, gente. Rodolfo é meu segurança. Compra essa ideia não, né? O bispo fica com segurança lá no pé do altar. Ele é meu obreiro, e se precisar ele, né? Estou brincando, ele é meu obreiro. Se o Rodolfo for convocado para um confronto, como acontece com a tropa de choque, e ele for sem capacete, sem escudo, sem bota, sem colete, vai dar certo isso, gente? Ele está indo despreparado. Vai vir uma pedrada, vai vir uma tijolada, ou uma paulada, pode vir de tudo. Mas se ele for com o escudo, se ele for com o capacete, se ele for com o colete, com a bota, ele não está protegido? Sim ou não? E se ele for, agora nós vamos falar, portanto, vista toda a armadura de Deus para que possam resistir a quem? Que tempo? Eu quero mudar essa tradução. Muda para a NVI. Complicou, hein? Complicou. Por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer. Repita essas duas palavras: dia mau e inabaláveis. Todo mundo tinha um dia mau. Todo mundo tem um dia mau. Todo dia, todo mundo tem. Todo dia não, né, gente? Todo mundo tem o dia mau. E o dia mau define como será. Como você reage no dia mau. Como você lida com o dia mau, para que possam resistir no dia mau e permanecer, depois de terem feito, permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo que está ao teu alcance, tudo que você tem que fazer, permanecer inabalável. Vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir, senão não resiste. Quando nós lemos que tem estratégia. A estratégia que te atinge não é a que me atinge. A estratégia que atinge alguém que está do lado não é a que vai atingir talvez o outro. Está entendendo? O diabo tem uma estratégia para cada um. Tem uma forma de atuação para cada um. Só que uma coisa é fato: todos precisam estar vestidos dessa armadura, senão você não vai resistir. Tem gente que ignora isso aqui, está sentindo na pele. Sentindo na pele, sentindo no casamento, sentindo na vida financeira. E se a tua fé ainda não alcançar, se isso não entrar realmente dentro de você como espírito de fé, você vai dizer assim. Não tem mulher que diz assim: eu só arrumo enrosco na minha vida. Não tem? Sim ou não?
às vezes, todos esses enroscos já é uma atuação. Porque você sai de um enrosco e enrosca no outro. Sai do outro enrosco e enrosca em outro enrosco. E aí depois o diabo vai preparar mais um enrosco. Porque são ciladas. Se eu mudar essa tradução, volta no 12, no 11. O que está escrito ali? Vistam toda a armadura de Deus para poder ficar firmes. Não tem relacionamento que é uma cilada? Sim ou não? Não tem negócio que é uma cilada? Sim ou não? Não tem amizades que são ciladas? Sim ou não? É uma cilada atrás da outra. É uma cilada atrás da outra, uma cilada atrás da outra, uma cilada, uma armadilha atrás da outra. E se a pessoa não entende, não começa a se revestir, a buscar isso, realmente é de armadilha em armadilha, de cilada em cilada. E não sai do lugar. Passa, por favor. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Volta lá e dá sequência, por favor. Eu vou acelerar, tá? Eu vou acelerar. Não, pode ir lá. Isso. Não, vai lá, isso. Assim mantenham sua posição, diga comigo, colocando o cinto da verdade. Primeiro, a verdade tem que estar em você. Segundo, conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Entendeu? A verdade. A verdade. E agora não é minha nem a sua, a verdade do Senhor. A verdade te libertará. E a couraça da justiça. Como calçados, usem a paz das boas novas. Sabe o que significa? Use como calçados. Caminhe sobre o evangelho das boas novas. Quando Jesus trouxe o evangelho, Ele nos trouxe boas novas, boas notícias, bênçãos para nós. Para que estejam inteiramente, diga comigo, preparados. Porque só o evangelho das boas novas te deixa inteiramente preparados. Inteiramente preparados. Sabe, eu estava com o Marcelo ontem na imersão, trabalho dele, e parabéns, foi um trabalho sensacional, viu? Sensacional. E depois eu estava ouvindo algumas pessoas falando e dando depoimento, e depois até mandando mensagem para ele, tirando toda a parte técnica, profissional, que o Marcelo trouxe como conhecimento da sua atividade, da sua profissão, do seu conhecimento e etc. O resto, tudo que o Marcelo trouxe, foi espírito de fé, palavra. Ele fala a nossa língua, nós falamos a mesma língua, e pessoas ouvindo aquilo, muitas pessoas diz para ele, você vê que coisa linda, cara, o que eu tenho te ouvido falar tem transformado a minha vida, o que eu ouvi hoje aqui transformou a minha vida, não é, Marcelo?
palavra, coisas, né, e algumas reflexões lindas como foram feitas, né, algumas dinâmicas lindas, algumas reflexões profundas, do medo, do Davi e Golias, do grão de mostarda, que muitas vezes a pessoa dentro da igreja, às vezes ouve simplesmente como um sermão, uma pregação, o pastor está pregando, então não é importante para que eu coloque em prática na minha vida. Só que tem gente dizendo assim, minha vida está sendo transformada, porque eu acredito nisso, eu acredito nessa palavra, eu acredito nesses ensinamentos, eu acredito, e as boas novas do Senhor, que muda. Eu vou dizer uma coisa importante a você, se a palavra não mudar uma pessoa, nada muda. Grave isso. Se a palavra não mudar, não transformar a vida de uma pessoa, nada tem o poder de transformar. Nada. Porque ela é viva e eficaz. Passa, por favor. Em todas as situações, levantem o escudo da... Para que serve um escudo? Contra flechas, dardos que são lançados o tempo todo. Quantas flechas, quantos dardos, situações, palavras, quantas palavras que vêm para atingir, para matar, para contaminar, para envenenar. É verdade ou não é? Se você deixar, ela entra e contamina, ela entra e te mata. A palavra mata, gente. Tanto é que a Bíblia diz que uma pessoa pode ser assassina pela boca. Você sabia disso ou não? Você sabia que tem o assassino, o homicida pela boca? Por isso, cuidado com o que você fala. Não abra a boca para falar o que você quer. Não, eu falo o que eu penso, não fala, não. Quem guarda a língua, guarda das angústias a alma. Porque às vezes tem palavras que, assim como palavras curam, tem palavras que matam. E uma pessoa pode ser homicida pela boca, porque ela matou o espírito de alguém, ela assassinou o espírito de alguém. Isso é violento, não é? Chega a arrepiar. Meu Jesus, que Deus nos guarde disso. Uma palavra que sai da tua boca pode assassinar uma pessoa, matar um espírito de uma pessoa, assim como uma palavra pode ressuscitar um morto. É ou não é? Pode ressuscitar um morto. Uma pessoa que estava morta é ressuscitada. Para deter, escudo da fé para deter as flechas de fogo do maligno, que vem, lembre-se sempre que ele disse contra seres essas flechas quem atira são instrumentos, são pessoas, e às vezes pode vir sim, em forma de pensamento, sentimento, pode vir uma seta de um pensamento que não é bom, um pensamento que você vai usar o escudo da fé. E como eu uso o escudo da fé? Eu uso o escudo da fé pelo que eu sei que está escrito, que a Bíblia diz que o Espírito Santo te fará lembrar aquilo que você ouviu. Por isso que é tão importante ouvir. Diga comigo, a fé vem do ouvir e do ouvir a palavra. Isso, tem gente, muitas pessoas confundem um pouco isso, tá? Tem gente que diz assim, eu tenho muita fé, mas no quê? Em quem? Porque a Bíblia, a fé aceita por Deus é a fé bíblica. A fé vem do ouvir e do ouvir a palavra. A fé vem do ouvir e do ouvir a palavra. A fé vem do ouvir e do ouvir a palavra. A fé vem do ouvir e do ouvir a palavra. Porque fé, todo mundo tem em alguma coisa. E isso é bom? Não, não é bom. Por que não é bom, bispo? Porque nós não estamos falando simplesmente de uma vida aqui, nós estamos falando de eternidade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus diz assim, eu sou, diga comigo, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então tem algo mais profundo aí. Eu preciso saber o caminho para chegar a Deus. Senão eu não chego a Deus. Porque fé, você sabe que
Há quem diga que há mais de 10.000 religiões no mundo. E tem gente que crê em tudo. Tem gente que crê na árvore, no sol, nos astros, no rato, no elefante, não é verdade? É como eu sempre digo, né? Tem casa que você chega até hoje, tem um elefante de bunda virada para a porta. Não é verdade? Quem já teve isso? E quem tem isso? Agora eu não vou levantar, bispo. O senhor criticou? Não vou levantar a mão. Mas por quê? Porque o elefante... O que tem uma estátua com a bunda virada para a porta? O que vai acontecer? Então precisa ter fé para acreditar em muita coisa, está vendo? Vamos lá. Usem a salvação, que é o que nós estamos falando agora. Usem a salvação como capacete, não tira da tua cabeça. Porque todos nós, é o que eu falava sexta-feira, né? Nós já estamos num processo de deterioração. Já está, né? Nós sabemos que o tempo está passando. E nós temos um tempo determinado aqui. Usem a salvação como capacete. E, diga comigo, empunhem a espada do Espírito, que é se você não sabe usar, você vai perder. Tem que saber manusear. Você viu que nós precisamos de arma de defesa e de ataque. Porque há momentos que você vai se defender, mas você vai atacar. Como é que Jesus venceu Satanás no deserto? Com a palavra. Nada mais, venceu com a palavra. Foi tentado e vencido com a palavra, com o que está escrito. Tudo que foi ofertado, ele disse, está escrito, e venceu com a palavra. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões, permaneçam atentos, sejam persistentes. Diga comigo, orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Você faz isso? Permaneçam atentos. O que é atentos? Alerta, vigilante. E sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Pode passar? Romanos 12:3. Com a medida de fé que Deus repartiu a cada um recebeu uma medida de fé. O que você vai fazer com a medida que você recebeu? Você recebeu uma medida para multiplicar. Você tem multiplicado a sua medida? Porque tudo tem que se multiplicar. Eu recebi uma medida. Eu estava falando agora há pouco, que coisa gostosa. Teve um momento que eu não tive fé para mim, que eu não conseguia me ajudar. Hoje eu consigo ajudar milhares de pessoas. Hoje eu já levantei mais um grupo. Só que nesse templo aqui nós somos em mais de 200 obreiros e mais os colaboradores que atuam junto conosco, deve ter ao todo aí umas 400 pessoas ajudando pessoas. Aqui, só aqui tem mais de 200 obreiros. Eu tenho 39 trabalhos. 39 trabalhos com um líder. Cada um desses líderes tem mais a sua equipe. É um multiplicador. Um dia eu não conseguia me ajudar. Hoje eu tenho para mim, consigo ajudar vocês, outras pessoas que eu não conheço, né? A gente vai multiplicando isso através daquilo que a gente posta. Outras pessoas que já se levantaram, né, para poder ajudar outras pessoas, abençoar a vida de outros, colaborando conosco, como tantos trabalhos que são realizados, abençoando a vida de pessoas. É a multiplicação da fé, e vai dando frutos. Não é maravilhoso isso? Amém? Todos receberam uma medida de fé, todos têm fé, só precisa exercitá-la. Coríntios 12:9. Há o mesmo Espírito da grande fé. Paulo está falando do dom da fé. Precisamos possuir e usar. Lembre-se sempre que fé sem obras é
morta. Muda a palavrinha, é inútil. Fé sem obras é inútil, é morta. Romanos 3, 27, diga comigo, mas pela lei da fé. Pela lei da fé, pode passar? Precisamos seguir essa lei. A lei da fé é a mais poderosa lei que existe, tanto que o que não é por fé, a Bíblia diz que é pecado. O que não é feito por fé é pecado. Romanos 14, 23, e tudo o que não provém da fé é pecado. Romanos 10, 17, de sorte que a fé, diga comigo, é pelo ouvir, lê lá. Eu falei agora há pouco, deixa registrado aí, Romanos 10, 17. Eu tenho um tipo de fé, a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra. Diz, como eu faço para ter fé? Preciso ouvir a palavra. Mas bispo, eu ouço, ouve mais, e ouve de novo, e ouve novamente, e outra vez, e persiste em ouvir, porque até para isso você tem que perseverar, até para isso, ouvir e ouvir e ouvir e ouvir e ouvir e ouvir, ouvir, até que você esteja transbordando. Como eu sempre digo, né? Nós somos como um copo vazio. Hoje você está recebendo uma medida pequena. Hoje nesse culto você recebeu isso aqui, ó. Eu saí de lá com uma fé, saiu não. Saiu não. Amanhã você vir novamente, você vai receber mais isso aqui, ó. E vamos enchendo, não é verdade? Vamos enchendo. Bispo, estou cheio. Não é cheio, é transbordando. Porque só cheio é água parada. Às vezes a pessoa enche e para na fé. Quando você continua se enchendo, você vai transbordar. E se o diabo lançar alguma seta daquela ali e contaminar, se você continua enchendo, vai jogar para fora. Vai ou não vai? Vai jogar para fora. Porque você está transbordando. Pode vir um pensamento, um sentimento, pode vir uma dor, pode vir, mas vai jogar para fora. Não vai permanecer, porque você está transbordando. Você não parou de se encher. Amém? Amém. Vamos lá. Obrigado. Meu assessor aqui estava ensaiado não, mas ele já está. A repetição a repetição, diga comigo, é pedagógica. Ouvir e ouvir e ouvir, pensar como Deus. Abacuque 2, 4, diga comigo, mas o justo, pela sua fé, viverá. Você não vai viver pela de ninguém, é pela sua. Você pode até ser influenciado pela fé de alguém, mas você vai viver pela sua. Assim como eu vou viver pela minha. É verdade ou não é? Até porque nós não estamos juntos o tempo todo. Eu não vou viver pela da minha esposa e minha esposa não vai viver pela minha. E eu falo para os meus filhos, não queira caminhar na minha fé, que você não vai caminhar. Você vai viver pela sua fé. Porque fé é muito individual. Cada um tem que ter a sua. Se é justo, vive por fé. Mas, Hebreus 10, 38, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Meu Jesus amado, o meu justo viverá pela fé. Se ele recuar, se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Ou o Senhor não tem prazer naqueles que recuam, naqueles que retrocedem. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ou a fé é a certeza das coisas que eu espero e a prova. A fé é o fundamento, o alicerce, a estrutura de qualquer coisa. Começa-se sempre pela fé. Primeiro cremos, fazemos existir, diga comigo, dentro de nós, depois tocamos, porque as coisas acontecem duas vezes, primeiro dentro de nós, depois fora. Uma vez dentro
e a outra fora. Mas primeiro tem que acontecer aonde? Dentro. Se não acontece dentro, não vai acontecer fora. Amém? Por isso que é plantado dentro de você, é ensinado você a enxergar, é ensinado você a visualizar, é ensinado, porque isso é bíblico, tá? Não pensa que é coisa de agora, não. Isso faz 20 anos, agora que o pessoal fala muito sobre o poder de visualização. Você pegar a pregação da igreja de 20 anos atrás, você vai encontrar esse mesmo ensinamento, porque é bíblico, né? O Senhor já ensinou Jacó, levante os olhos, veja, visualize, veja, olhe e veja o teu milagre, olhe e veja a tua vitória. Olhe e veja que os rebanhos que cobrem as ovelhas são salpicados, listados e malhados. Olhe e veja o poder da declaração. Abraão, Deus muda o nome de Abraão e disse: a partir de hoje você não tem um filho sequer, mas você vai se chamar pai de multidões. A partir de agora, o seu nome será pai de multidões. Lembre-se que as coisas acontecem duas vezes, uma dentro e a outra. Tudo que existe primeiro aconteceu no interior. Mateus 9:29. Seja-vos feito segundo a vossa fé. Sabe o que vai ser feito? Aquilo que você almeja, deseja, sonha, será feito segundo a sua fé. Pode passar? Olha o que Davi disse. Repita comigo. Pereceria sem dúvida, se não cresce, que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Ele está dizendo assim: sem dúvida alguma, eu pereceria, eu iria sofrer, eu gemeria, se eu não acreditasse, se eu não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Agora, terra dos viventes é aqui. Agora, eu ia perecer se eu não acreditasse que seria abençoado aqui, na terra dos viventes. Amém? O anjo do Senhor é guardião, ele cerca e defende os que o temem. Diga comigo: provem e vejam que o Senhor é bom. Como é feliz o que nele se refugia. Prove e veja. Faça a prova e veja, prove e veja, experimente que o Senhor é bom e como é feliz o que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são fiéis. Diga comigo: pois os que temem o Senhor terão tudo de que precisam. Nossa, meu Deus, o que você precisa? O que você precisa? O que você necessita? Quem teme ao Senhor e é fiel, terá tudo o que precisa. Vai lhe faltar nada. Amém? Diga: eu creio. E eu tomo posse. O Senhor ouve os justos quando chamam por socorro. Ele os livra de todas as suas angústias. Quais são as suas? Livra de todas. Diga: essa angústia vai passar. O justo enfrenta muitas dificuldades. Diga comigo: mas o Senhor o livra de todas elas. Qual que é a angústia, a dificuldade que você está passando agora? Qual é a dificuldade que você está passando agora? O Senhor livra de todas elas. Ela vai passar. Amém? Diga, feche seus olhos e diga assim: ela vai passar. Diga: essa dificuldade vai passar. E vai. Deixa eu concluir. Os apóstolos disseram ao Senhor: faça a nossa fé crescer. O Senhor respondeu: se tivessem fé, ainda que tão pequena quanto um grão de mostarda, poderiam dizer a esta moreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedeceria. Outra referência em Mateus diz: você diria, é este monte, ergue-te e lança-te no mar,
e nada lhe será impossível. Ontem o Marcelo fez essa dinâmica novamente lá no trabalho. Entregou o grão de mostarda para cada um na entrada. Muita gente perdeu. Sabe por quê? Porque a mesma fé que é tão poderosa, tão extraordinária, que pode remover montanhas, diz a Moreira, sai e planta-se no mar e ela vai. Ela é tão poderosa, mas ela é tão pequena que se você não guardar com muito zelo, você pode perder. Mal recebeu, você perde ela. Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Tem alguém que estava aqui ontem e recebeu lá? Tem alguém que perdeu lá mesmo? Sim ou não? Quem perdeu? Você viu como que é delicado o negócio? Parece uma brincadeira boba. E não é. Uma pessoa pode perder a fé dentro da igreja. Eu já entreguei o grão de mostarda na entrada da igreja. Da entrada ao assento, perdeu. Muita gente perdeu. Por quê? Porque a fé ela tem que ser protegida. A fé tem que ser plantada. Viu? A fé tem que ser plantada. Se você não planta, ela não cresce. O grão de mostarda, para quem não sabe, ela é a maior das hortaliças. Ela se torna grande demais, alta demais. Só que a sementinha, se tivesse no meu dedo aqui, você não veria. Então tem que ser cuidada, tem que ser protegida. Quem recebeu ontem? Onde você guardou? Porque não é simplesmente falar assim, eu guardei no meu bolso. No bolso pode ser que você não acha mais. Eu coloquei. Não, o cuidado é específico. Não é um zelo qualquer, é um zelo diferente. Realmente, porque senão perde. Onde a senhora guardou da senhora? Na bolsa? Se eu pedir para a senhora achar esse grão de mostarda aí, a senhora acha agora? Cronômetro, gente. Cadê o cronômetro, Juarez? Ô Juarez, eu quero um cronômetro daquele para mim também, pô. Achou? A senhora colocou no quê? Num papelzinho? Está dando trabalho para achar, hein? Se a hora que precisar da fé der tanto trabalho para achar assim, vai ser um problema. A senhora tem o grão e a semente? Isso é só uma ilustração. O que eu dei na igreja? Deixa eu ver se isso aqui não é um cálculo renal. Porque de vez em quando trazem um cálculo renal nesses... Cadê? Está aí? Perdeu? Aí, ó. Palmas para ela, gente. Perdeu a fé dela. Ela revirou, tá vendo como é que é? Revirou a bolsa, disse que estava num papelzinho. Quanto que eu dei para a senhora? 9 anos que a senhora vem guardando a fé. Onde está a dela aqui, ó? Ela colou com um durex na capa da Bíblia, faz 9 anos que eu dei. Porque quando eu dei esse grão de mostarda, eu falei, eu quero ver se, de repente, eu perguntar desse grão de mostarda daqui 1 ano, será que ele vai estar aí? 2 anos, será que vai estar aí? E toda vez que você olhar para esse grão de mostarda, veja como está a sua fé. Se você tem guardado a sua fé, se você tem protegido a sua fé, se você tem plantado o seu grão de mostarda. 9 anos, parabéns. Vou renovar sua fé hoje. Vou renovar sua fé. Não achou mesmo? Você sabe que está em algum lugar aí. Então, você vê. E se você precisasse dessa fé agora? Está vendo como é que tem? Oi. 2017, eu dei?
A gente chupou a bala na hora para guardar. Para não perder. A mesma hora chupamos. Eles estão falando que quando eu entreguei um tempo atrás, eles já chuparam a bala na hora e já enfiou dentro do saco da bala. Cheirinho de café. Mas essa festa você não está vendo ela, hein? Vai não, hein? Está aí? Então tá bom. Vamos lá. Pode passar. Terminando, gente. Diga comigo, confie no Senhor e faça o bem, e você viverá seguro na terra e... Quem quer prosperar, gente? Ô Jesus, parece que eu vi irmão que não levantou. Tem gente que não quer prosperar? Quem quer prosperar? Só vai acontecer o que você quer. É verdade. Só vai acontecer o que você quer. Então, realmente, deve haver um querer aí, um desejo ardente dentro de você. Porque se você quer, você vai pedir, você vai buscar, você vai bater, né? E você vai encontrar. É o que a Bíblia diz. Passa, por favor. Busque o Senhor, busque no Senhor a sua alegria, e Ele lhe dará, diga comigo, os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, diga comigo, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele o ajudará. Preste atenção, tem algumas coisas aqui que nós precisamos separar. Entregar o caminho ao Senhor é um, confiar nele é outro. Porque tem gente que às vezes diz assim, eu entreguei meu caminho ao Senhor, mas confia? Confia de verdade? Se você confia, Ele vai te ajudar. Ele tudo tem outra tradução que diz, e Ele tudo fará. Então confie. Terminando. Aquiete-se na presença do Senhor, espere nele com paciência, não se preocupe com o perverso que prospere, nem aborreça com seus planos maldosos. Pode passar, por favor. Pode passar. Deixa eu concluir com Deuteronômio. O justo é coberto de bênçãos. Provérbios 10:6, diga comigo, o justo é coberto de bênçãos. E está grandão, hein? Vamos lá. Diga comigo, a bênção do Senhor é que enriquece e ela não acrescenta dores. São promessas, vamos tomando posse. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas. Diga comigo, em todas as coisas. O que Deus quer que caminhe bem na sua vida? Todas as coisas, e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, diga comigo, quem será contra nós? Se Ele não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Se Ele não nos negou a coisa mais importante, que foi o seu próprio Filho, como Ele não nos dará, e de graça, todas as outras coisas? Que quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Que quem nos condenará? Então ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Diga comigo, serão as aflições? Ou as calamidades? Diga perseguições? Ou fome? Diga miséria? Perigos? Ou ameaça de morte? Mas apesar de tudo isso, diga comigo, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Sobre todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Sobre todas essas situações, todas essas calamidades, fome, peste, perseguição, nós somos mais do que vencedores. Deuteronômio 28:12, que todo mundo gosta muito, diga comigo, vocês emprestarão a muitas nações ou a muita gente, diga, mas jamais precisarão tomar emprestado delas. Diga, assim será na minha vida.
Diga, eu vou ter para emprestar, mas não tomarei emprestado. Olha que lindo, jamais precisarão tomar emprestado. Se derem ouvidos a estes mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, e se os cumprirem fielmente, o Senhor os fará cabeça e não cauda, e vocês estarão sempre por cima e nunca por... Fique em pé, por favor. Se coloque em pé, com seus olhos fechados. Queridos, são muitas promessas. Deixe-se centrar, que é isso que Deus tem para você. São promessas extraordinárias, promessas gloriosas, de uma vida realmente abençoadíssima, em tudo e em todas as áreas. Deus quer te abençoar. Lembre-se, tem 2 pontos importantes na mensagem. Aliás, são vários pontos importantes, mas o primeiro ponto, que você tem a graça e o favor do Senhor para fazer o que for necessário. Você tem a graça, você tem o favor do Senhor, você pode fazer qualquer coisa. Você tem o poder de Deus, a unção do Senhor sobre a tua vida. Então faça. Superar, perdoar, passar. Você tem a graça, o poder. Quando Paulo foi clamar ao Senhor, o Senhor disse: a minha graça te basta, e ela se aperfeiçoa na sua fraqueza. Dependa de mim. E o Senhor deu graça. Você tem graça. Está passando por um momento? Você tem graça para passar e vai passar. Você ouviu que muitas são as situações, as aflições, os problemas, mas o Senhor nos livra de todas. Todas. O Senhor vai te livrar de cada uma delas. Confie no Senhor, porque aqueles que confiam no Senhor não têm falta de nada. Nada. Não vai te faltar paz, não vai te faltar alegria, não vai te faltar saúde, não vai te faltar prosperidade, viu? Não vai te faltar dinheiro, não vai te faltar nada. Nada. Confie no Senhor. Você confia? Você crê? Então diga isso a Ele aí no seu lugar. Diga: Senhor, eu confio, eu creio em cada palavra, eu creio em cada promessa que eu ouvi hoje, eu creio, e eu sei que eu tenho graça para passar, eu sei que eu tenho unção para passar, poder para passar, e eu vou passar, e eu vou superar, eu vou dar a volta por cima, eu vou além, eu vou crescer, eu vou aonde? Oh meu Deus, o Senhor tem para mim, eu creio nisso, eu creio, meu Deus, que o Senhor tem coisas extraordinárias. Eu entrego o meu caminho ao Senhor, eu confio no Senhor, e eu sei que o Senhor vai me ajudar. Eu entrego o meu caminho ao Senhor, eu confio no Senhor, e eu sei que o Senhor tudo fará na minha vida. Eu sei que o Senhor tudo fará. Eu acredito nisso. Isso, fala com fé, fala, porque Deus é com você. Deus quer realizar coisas gloriosas, maravilhosas na tua vida, coisas extraordinárias. Agora deixa a palavra entrar, vista toda a armadura de Deus, toda a armadura, porque não tem cilada, não tem armadilha, viu? Não tem nenhum projeto arquitetado contra você que vai prevalecer. O dia mau você vai vencer. Vista toda a armadura de Deus, vista. Essa oração é sua. Peça o Espírito Santo que te fortaleça. Peça o Espírito Santo que te dê direção, visão, sabedoria. Você vai passar, você vai superar, você vai dar a volta por cima. Peça: me ajuda, Senhor, me ajuda. Eu quero o teu Espírito na minha vida. Oh meu Deus, eu quero viver por fé. Se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, é essa fé que eu quero. Eu não sou daqueles que recuam, eu não sou daqueles que retrocedem, e eu não vou recuar, eu não vou voltar, eu não vou retroceder, eu vou avançar. E Deus será com você.
Deus vai te honrar, Deus vai fazer coisas lindas na tua vida. Deus tem um futuro lindo, confia nele. Deus tem um futuro lindo para você. É você e Deus. Te encha da unção dele, do poder dele. Diga a ele que você precisa da unção dele. Eu preciso da tua unção, Senhor. Eu preciso do teu poder na minha vida. Eu preciso da tua graça. Eu preciso do teu favor sobre mim, Senhor. Eu preciso, meu Deus. Tem dia que a carga é pesada. Tem dia que são maus. Tem dia que a guerra é grande. Tem dia que as batalhas são desafiadoras. Tem dias que nós somos pressionados de todos os lados, afligidos de todos os lados. Mas você tem a graça do Senhor. Você tem o favor do Senhor. Deixa Ele te fortalecer. Não tem como perder. Você tem graça para passar, graça para vencer, graça para dar a volta por cima, graça para superar, graça para ir além, graça para fazer tudo que Deus tem te mandado fazer. Aí eu não consigo, consegue. Aí eu não posso, pode, você tem a graça, você tem a unção, você tem o favor do Senhor. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Fortalece, Espírito Santo. É momento de você receber. Deixa o Espírito Santo te fortalecer. Diga: eu quero ser abastecido, Espírito Santo. Eu quero ser reabastecido, Espírito Santo. Eu quero ser renovado. Eu preciso da tua unção. De mim mesmo eu não posso nada. Eu preciso do Senhor. Diga, abra o teu coração. Aleluia. Receba a presença de Deus na tua vida. Receba a presença do Espírito Santo aí com você. Só diga isso: eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. Você vai sentir a presença dEle. Você vai sentir Ele te envolver. Aleluia. Que coisa maravilhosa. Enche, Senhor. Enche, Senhor, enche. Enche. Não nos deixe vazios, Senhor. Agora nós não queremos nos encher de nada, só nos encher do Senhor. Nos encher da tua presença, da tua unção, do teu Espírito, Senhor. Venha ao nosso encontro, Espírito Santo. Enche essa pessoa, meu Pai. Isso, diga a Ele: eu quero transbordar. Eu não quero estar simplesmente cheio. Eu não quero estar vazio. E eu não quero estar simplesmente cheio. Eu quero transbordar da tua presença, Senhor. Seja cheio. Seja cheio. Seja cheio. Seja cheio. Ah, que coisa maravilhosa. A presença de Deus, nada supre a presença de Deus em nossas vidas. Nada é mais forte do que a presença de Deus. Receba ela na tua vida. Diga a Deus: ah, como eu preciso do Senhor, meu Pai. Ah, Senhor, como eu preciso do Senhor. Ah, como eu tenho sede, como eu tenho fome de Ti. Isso, diga a Ele: ah, como eu tenho sede de Ti, Senhor. Aleluia. Até
Diga a Deus: eu estou com meu coração aberto, Senhor. Eu estou com meu coração aberto porque eu tenho sede do Senhor. Eu preciso do Senhor. Eu preciso do Teu Espírito na minha vida. Queridos, nada pode nos tornar completos se a presença de Deus não estiver. Nada pode ser perfeito em nossas vidas se faltar a presença do Senhor. Você tem ela, você tem tudo. Se faltar ela, faltou tudo. Aleluia. Enche, Senhor. Enche, Senhor. Renova. Levanta. Levanta, Senhor, teu povo. Fortalece essa pessoa. Renova as forças dela, Senhor. Renova ela com a tua unção, com o teu Espírito. Levanta, meu Pai. Coloca a paz que excede todo entendimento. Aleluia. Enche-me. É a única que é capaz de penetrar na divisa da alma e do espírito, entre juntas e medulas. Deixa a palavra penetrar na divisa da tua alma com o teu espírito, entre juntas e medulas. Vai, Espírito Santo, enche essa pessoa de graça. Fala nada. Receba a presença de Deus na tua vida. A presença do Espírito Santo, que traz a paz que excede todo entendimento. A paz que só Ele pode te dar. A paz que só o Espírito Santo. A paz que foge ao natural, que é sobrenatural. Deixa Ele te encher de forças. Forças para ir além do natural, para ir ao sobrenatural. Você tem a graça, você tem o favor do Senhor, você é especial para Ele. Sinta o amor dEle por você. Sinta esse amor. Quanto tempo faz você não diz ao Senhor que você o ama? Diga hoje. Diga: Senhor, eu te amo. Diga: eu te amo e eu preciso do Senhor. Eu quero intimidade com o Senhor. Porque não basta a gente conhecer a Deus, a gente tem que ter intimidade com Deus. Diga que eu quero intimidade com o Senhor. Eu quero ser íntimo. E você vai ser. Você será íntimo. Receba o Espírito Santo. O Espírito Santo que traz a unção, a graça, o poder, a paz que excede todo entendimento, que te enche de força, de coragem, de ousadia, o Espírito da sabedoria, da inteligência, da força. Que você possa produzir o fruto
o amor, a paz, a alegria, a fé, a bondade, a benignidade, a mansidão e o domínio próprio. Que todos esses frutos estejam na tua vida. Saia daqui hoje sabendo que você tem graça para fazer o que for necessário. Você tem graça para realizar o que for necessário. Você tem o poder de Deus com você. A unção do Espírito Santo sobre a tua vida. Receba ela na tua vida agora. Receba. E seja grandemente abençoado. Diga: eu recebo, Senhor. Diga: eu tomo posse, Senhor, na minha vida. Muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado pela mensagem. Obrigado por alimentar a minha fé, Senhor. Obrigado por me dar a direção e renovar promessas na minha vida. De que eu creio nelas e tomo posse. Amém. E graças a Deus. Dê para Jesus uma salva de palmas. E não mais cometê-los.